já aqui na bancada do Jornal Primeira Página, ao vivo, o delegado de polícia de Ribeira do Pombal, Dr. Sérgio Fabiano de Carvalho Raimundo de Araújo. Muito bem, o Dr. Sérgio, pelo menos aqui no Primeira Página, a gente agradece a sua presença e a gente vive hoje em Ribeira do Pombal momentos de violência, de insegurança. Não é culpa do delegado, evidentemente, né? Mas Ribeira do Pombal voltou a registrar homicídios após cerca de 2 meses, doutor. E desta vez foram 2 em menos de 24 horas. Além disso, em 2013 foram 23 assassinatos, ou seja, a cidade já atingiu pouco mais da metade da relação do ano passado. E com isso a gente vê realmente aí o andamento das investigações destes últimos casos. Como é que estão, na verdade, as investigações, como é que está o andamento, doutor? Bom dia. Bom dia, Eli, bom dia, Raiman e Jackson, e bom dia, ouvintes da Rádio do Povo. É uma satisfação para mim estar aqui e poder esclarecer questões afetas à segurança pública, né? É sempre bom poder estar aqui nessa interação e informar a população das coisas que ocorrem no município. Realmente nós nos deparamos com uma situação de violência e a princípio nós fizemos uma investigação assim que chegamos, né, contra organizações criminosas, principalmente nas questões envolvendo homicídios, né? Verificamos que há um grande índice de homicídio, principalmente daqueles que integram facções criminosas, né? Ora são vítimas, ora são autores. Tivemos agora, recentemente, a prática de 2 homicídios. As investigações estão muito bem avançadas. Lógico que a gente não vai poder externar, explicitar agora algumas questões para não atrapalhar esse andamento. Mas podemos afirmar com segurança que a Polícia Civil está no caminho certo, no sentido de elucidar essas questões, descobrindo a autoria desses delitos e promovendo a prisão desses indivíduos. A princípio nós podemos externar de que foram ações orquestradas pelo crime organizado. Ambos os homicídios foram praticados por integrantes de organizações criminosas rivais. Doutor Sérgio, uma outra questão também, outro crime que tem assustado por demais a comunidade pombalense é o assalto à mão armada. Aliás, quase que diariamente temos aqui notícias de roubos e assaltos em Ribeira do Pombal, que não se limita apenas ao centro urbano, como também na zona rural do município. E para algumas pessoas podem até dizer, mas o que a polícia está fazendo? A polícia não faz nada. Na verdade, o que temos nesse momento de recuperação da Polícia Civil em relação a objetos levados, furtados, durante várias operações da polícia aqui em nossa cidade, doutor Sérgio? Primeiramente, há de se deixar claro que as facções, as organizações criminosas, elas têm como atividade principal o tráfico de drogas. Nós envidamos esforços no sentido de conter o avanço tanto dos crimes praticados contra a vida quanto o tráfico de drogas. E aí eles se viram numa situação de não terem mais drogas, né, ou terem diminuído substancialmente drogas para capitalizar as organizações. Então houve ordens, né, de ambas as facções, na pessoa de seus líderes, para que praticassem crimes contra o patrimônio, né, roubos de veículos e de celulares. Agora, até uma curiosidade para quem não sabe, por que eles sempre focam o celular, doutor Sérgio? Porque é um objeto pequeno, mais fácil de você transportar, não é? Mais fácil de você desfazer. Por exemplo, eles retiram o que nós chamamos de carcaça, a parte externa do celular, e eles rapidamente podem encaminhar para o receptador, né? É um objeto também muito fácil de você vender. Então, outra coisa, é o que a população tem em mãos, né? Em mãos. Eles vão no interesse de fazer dinheiro. Se encontrar dinheiro, qualquer outro objeto de valor, eles subtraem com a maior facilidade, né? E com relação ao veículo, como você me perguntou sobre o percentual, nós temos um índice de recuperação de aproximadamente 80%, né? Salvo aqueles que eles conseguem retirar para outro município, desmanchar, antes que a polícia tome conhecimento, mas o índice de recuperação é alto. Com relação a aparelhos celulares é mais difícil, né? É bem mais difícil. Mas assim, nós conseguimos identificar muitos autores desses crimes.
retiramos de circulação através de decretos de prisões preventivas, mas o que ocorre é o seguinte: nós temos duas facções, duas organizações criminosas instaladas aqui no município. Isso é declarado, inclusive. Cujos quartéis generais se localizam aqui, seus líderes também são daqui, né? Então, para cada um ou dois que a gente tira de circulação no dia, se arregimenta o dobro na calada da noite. E nós nos deparamos com situações de pessoas, né, indivíduos muito pobres, que não têm uma perspectiva de ascensão social, que enveredam pelo caminho do crime, achando que aquela ostentação de ter uma arma, uma suposta segurança, vai lhe trazer uma vida melhor. O que não ocorre, porque nós verificamos que, ao final de tudo, ou terminam presos, ou muitas vezes executados pelos seus rivais. Bom, na Povo agora 8h29, estamos recebendo o delegado Dr. Sérgio Fabiano de Carvalho. A maioria, doutor, das agências bancárias das cidades da região já sofreram ataques de bandidos. Já os bancos aqui de Ribeiro do Pombal permanecem intactos. Quais são os fatores que o senhor atribui a este fato e se acredita que a cidade pode vir a ser alvo dos bandidos? Olha, nós temos conhecimento através do setor de inteligência que muitos criminosos, né, integrantes de organizações, comentaram, né, e temem muitas vezes agir em Ribeiro do Pombal, em que pese o alto índice de criminalidade, mas assim temem em fazer porque sabem que há uma repressão por parte da polícia contra eles, né? É lógico que roubo a banco é uma questão complexa e geralmente são organizações, né, que tem indivíduos que são especializados, né? Às vezes nós encontramos até policiais infiltrados nessas organizações, o que dificulta o trabalho da polícia, mas felizmente aqui não ocorreu. Não significa que amanhã ou depois não possa ocorrer. Lógico, eu sempre falo que a instituição financeira, ela é uma pessoa de direito, a Caixa Econômica é de direito público, né? É uma pessoa jurídica de direito público. Mas o Banco do Brasil e outras agências são pessoas jurídicas de direito privado. Então, eles têm um lucro muito excessivo. Isso é demonstrado através de balancetes, informações econômicas, né? E eles deveriam investir um pouco na própria segurança, né? Porque eu faço segurança pública, eu não faço segurança particular. O banco tem que promover sua própria segurança e de seus clientes. Lógico, se ocorrer qualquer infração penal, eu teria a obrigação legal de investigar. Agora, eu deixo bem claro o seguinte também: é uma questão que muitas vezes causa confusão para a própria população e até órgãos públicos. Constantemente eu recebo ofícios, né, de órgãos, por exemplo, da prefeitura e de pessoas jurídicas de direito privado solicitando segurança para alguns eventos ou intensificação para festas. Eu deixo bem claro que isso não é atribuição da Polícia Civil. Eu não faço polícia preventiva, nem faço polícia ostensiva. A Polícia Civil só age depois que o crime ocorre, né? Eu não tenho ingerência. As pessoas pensam que o delegado de polícia é patrão de policial militar. Não é o caso. Eles têm comando próprio. Eu não posso cometer nenhuma ingerência sobre esse comando, né? De aonde colocar policiais, né? A quantidade, os horários. Eu não tenho ingerência sobre isso. E nem tem contingente policial para isso também, né? Muito menos isso. Eu não tenho sequer contingente policial suficiente para fazer o trabalho de investigação. A sorte em Ribeiro do Pombal é a cordialidade, né, entre as polícias, né? Não, nós somos assim, irmãos. Né? Nós não dividimos polícia. Mas assim, deixo bem claro, a minha atribuição é uma e eu não posso ser responsabilizado pela atribuição de outros órgãos, até porque eu não tenho ingerência sobre eles. Uhum. Agora, doutor, o senhor está à frente da delegacia de Ribeiro do Pombal há pouco mais de 6 meses. Nesse período, quais as necessidades detectadas justamente para que o trabalho da Polícia Civil de Ribeiro do Pombal desse certo até agora? São as mesmas que eu identifiquei desde que cheguei. Nós temos a necessidade, a carência de recursos humanos. Nós temos um contingente de policiais insuficiente para exercer o trabalho de polícia judiciária aqui no município. E recursos materiais, né? Às vezes nós temos policiais abnegados que trabalham extraordinariamente sem a contraprestação pecuniária. Trabalham por amor ao que fazem, né? Vestindo a camisa da Polícia Civil. E isso não é correto. É contraproducente do ponto de vista econômico, né? Obrigar o servidor a trabalhar extraordinariamente sem a contraprestação. Infelizmente, eu não tenho autonomia financeira, né, para destinar
pagamento de horas extras ou diárias para esses servidores. Gostaria muito de fazer aqueles que realmente se dedicam, né? Doutor, hoje em Ribeiro do Pombal, quantos agentes? Nós temos 7 investigadores, 2 escrivães e eu como delegado de polícia. Conversando hoje ao vivo com o delegado de polícia, doutor Sérgio Fabiano de Carvalho, vários assuntos relacionados à segurança pública aqui em Ribeira do Pombal. Doutor Sérgio, aproveitando aqui o ensejo dessa entrevista, a título de esclarecimento em relação a esse fato que aconteceu aqui em Ribeira do Pombal, que repercutiu bastante no município, o fato daqueles tiros entre um casal, os 2 foram detidos e após pagamento de fiança, conforme nosso repórter, já estão liberados. Bom, para esclarecer o que realmente aconteceu nesse caso, doutor Sérgio. Olha bem, para preservar a intimidade, eu deixarei de mencionar os nomes, Isso. né? Mas foi, na verdade, um conflito conjugal, né, que tomou proporções indevidas, inclusive houve a deflagração de disparos de arma de fogo por parte da mulher, né? E a polícia militar foi acionada pelo cônjuge varão, né, pelo marido, e aí fez a condução de ambos. Verificamos que a arma estava registrada em nome do homem, né, mas o registro estava vencido. Então ele foi autuado pela prática de posse irregular de arma de fogo. E ela foi autuada pela prática de disparo de arma de fogo. Os crimes ambos são afiançáveis, né? E eu arbitrei a devida fiança, né? Depois de autuá-los em flagrante, eles foram liberados. São pessoas de bem, né? Foi um lapso, uma circunstância, né, anormal. São pessoas de bem, não são envolvidas com crime e, inclusive, não tem nenhum histórico policial em desfavor deles. Bom, sobre a Lei Maria da Penha aqui em Ribeira do Pombal, são muitas ocorrências ainda, doutor Sérgio? Sim, nós temos um número expressivo de ocorrências nesse sentido, né? Infelizmente, ainda muitas mulheres são vítimas de violência dentro do próprio lar. Mas todas aquelas que procuram a delegacia, porque aí está o cerne da questão. A polícia precisa ser acionada para tomar providência, porque o que ocorre nos recintos, nas 4 paredes de uma casa, a polícia não pode intervir, a não ser que haja uma situação nítida de flagrância. E na sua opinião, o que impede de acontecer isso, das mulheres chegarem até a polícia e denunciar o caso? A dependência financeira, psíquica... Medo, né? também? O temor também, né? Muitas vezes tem aquele relacionamento, a mulher depende financeiramente do marido, então isso é um óbice, né? Para que ela procure a delegacia para denunciar os casos dos quais é vítima, né? Então a gente percebe que, e mesmo muitas delas, quando oferecem a notícia crime, depois voltam atrás, né? Se retratam dessa manifestação. Então, infelizmente, né, se reconcilia. Mas todas aquelas que procuram a delegacia de polícia são bem atendidas, e aí nós tomamos todas as providências na forma da lei. Bom, também a título de esclarecimento, quando se fala a Lei Maria da Penha, veemente a agressão da mulher pelo homem, mas pode também ser o inverso, mesmo dentro da própria lei, doutor Sérgio? Olha, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada tão somente para a proteção da mulher. Da mulher. Isso, né, nada obsta ao fato de que, se a mulher cometer um crime, né, contra o homem, que ela responda também na forma da lei, né? Mas as medidas protetivas só podem ser estendidas à mulher, que é geralmente o lado mais fraco, o hipossuficiente, né? Fisicamente falando, né? Então, essa lei foi destinada para a proteção da mulher e estendendo essas medidas protetivas em favor dela. Muito bem. Bom, na Povo, agora 8h41, estamos recebendo o delegado Dr. Sérgio Fabiano de Carvalho. Lembro até que o senhor participou aqui do programa Show da Povo, e onde nós falávamos de segurança pública, e uma ouvinte fez uma pergunta: por que prende hoje e solta amanhã? Como que o senhor explica isso, doutor? Olha, primeiramente, há de se falar que o direito que prevalece no Estado democrático de direito, né, o qual nós vivemos, é o direito de liberdade, né, em antagonismo ao direito de punir do Estado. Então prevalece o direito de liberdade. A lei faculta, né, alguns institutos, como a liberdade provisória, para a prática de alguns crimes. Alguns crimes, o delegado de polícia ou mesmo o magistrado são obrigados a conceder a liberdade provisória, né, mediante o pagamento de fiança ou sem fiança, sob algumas condições, lógico. E em dado momento também,
né, o próprio judiciário se vê obrigado a fazer algumas liberações, ou também pela o excesso de carga de serviço. Muitas vezes se há uma perda de um prazo e o magistrado ou o próprio tribunal se vê obrigado a soltar, né? O próprio sistema brasileiro de termos poucos profissionais, tanto na Polícia Judiciária como no Ministério Público, no próprio Poder Judiciário, faz com que haja uma carga excessiva de serviço e muitas vezes esses órgãos não conseguem dar conta, né? Mas a maioria dos casos, né, o delegado de polícia, ele não, em boa parte dos casos, ele não arbitra a fiança, né? Eu mesmo tenho representado pelo decreto de prisões preventivas daqueles que são autuados em flagrante delito, né? E a soltura cabe ao Poder Judiciário. A mim cabe prender, né? A soltura é um ato do Poder Judiciário. Lógico que naquelas circunstâncias em que há o direito de liberdade provisória e o delegado puder conceder, eu tenho feito. Muito bem, doutor Sérgio, um outro problema, aliás, uma problemática arcaica nas delegacias do Brasil. Aqui em Pombal, precisamente, temos também uma problemática que é a superlotação. E devido a isso, houve já recentemente princípio de rebelião, né, dos detentos, como também fuga que aconteceu recentemente. Então, como lidar no dia a dia dessa problemática de superlotação aqui em Pombal, doutor Sérgio? É uma problemática que causa um infortúnio muito grande para a Polícia Judiciária. Primeiro, pelo fato de não ser atribuição da Polícia Civil custodiar preso, né? Delegacia é órgão de investigação, não é presídio. E o preso, ele é da Justiça, né? Não da Polícia Judiciária. E sob responsabilidade do Estado, né? Justamente. Mas, infelizmente, como o Estado não constrói cadeias públicas para os presos provisórios, né? Eles em alguns lugares, pelo menos na maioria dos municípios do estado da Bahia, eles permanecem em carceragens dentro da delegacia. Então isso causa uma certa anomalia no serviço da Polícia Judiciária, porque nós precisamos alocar servidores que deveriam estar investigando para custodiar e cuidar de presos, né? Há uma superlotação, por quê? Porque nós tiramos muitos indivíduos de circulação. Mas mensalmente nós mandamos 12 a 15 presos para o presídio, né? Nós fazemos essa transferência. Então há uma superlotação porque a Polícia Civil tem feito seu trabalho de tirar de circulação, né? Inclusive muitos reclamam que a carceragem ela não é um ambiente próprio, né, para custodiar detentos. Infelizmente é a única carceragem que nós temos. O Poder Judiciário e o Ministério Público têm conhecimento de como funciona. Eu já fiz diversas representações, né, pleiteando a interdição da carceragem dessa delegacia, o que ia permitir com que nós policiais civis fizéssemos um trabalho, né, que a Constituição nos delega, que é tão somente investigar. Doutor, os crimes são cometidos por adolescentes em todo o país. Aqui em Ribeiro do Pombal, sempre acontece também? Sim, com certeza. As facções, inclusive, preferem arregimentar menores para integrar seus quadros, porque a legislação é muito mais branda com relação a eles, né? Assim, nós apreendemos diversos adolescentes envolvidos, né, com crime organizado, que tem um histórico, por exemplo, da prática de homicídios, né, roubos, tráfico de drogas, mas infelizmente pouco tempo depois esses indivíduos estão novamente no convívio social, né, praticando, reiterando suas condutas delituosas, infelizmente. A Polícia Civil tem feito seu trabalho, mas às vezes a gente sente com relação aos adolescentes que é como um trabalho de enxugar gelo, né? Isso dificulta bastante, porque o ideal é que ficassem encarcerados por um tempo suficiente, né, correspondente à prática dos crimes de alta gravidade, né, dos atos infracionais correspondentes a esses crimes de alta gravidade que eles cometem. Bom, doutor Sérgio, já falamos sobre essa alta taxa de homicídios aqui em Ribeira do Pombal hoje. Inclusive, como o senhor já falou, desse enfrentamento entre duas facções em Pombal que resulta em muita morte. E por isso, instalado em Pombal, há hoje um certo temor da comunidade, o clima fica tenso, as pessoas geralmente com aquele receio de sair à noite. Enfim, o que é aconselhável, segundo o delegado de polícia de Pombal, para os moradores
principalmente nesse turno noturno em nossa cidade, doutor Sérgio? Sobretudo a cautela, né? Tomar algumas precauções. Lógico que a gente não pode se colocar vulnerável, né, ao atentado desses indivíduos. Então, escolher horários, né? Infelizmente, nós temos que instar a população a agir dessa forma, né? Para prevenir. Escolher horários locais para circular. Muitas vezes nós percebemos também que algumas pessoas inadvertidamente falam muito ao celular, andando. Isso facilita porque se distrai e facilita a ação do criminoso, né? Fazer operações bancárias no horário noturno, evitar ao máximo, né? Para não se deparar numa situação de ser vítima desses indivíduos, porque na verdade eles só buscam a oportunidade. Doutor, qual a sua opinião sobre a seguinte frase dita pelo coordenador da 16ª Corpim de Jacobina: bandido que atira para matar tem que tomar tiro para morrer. A polícia não retribui tiro com flores. Qual a sua opinião? Logicamente, eu sempre falo que a polícia, ao sair em diligência, ela não sai com o objetivo de matar. Ela sai para preservar a vida. A polícia não tem bel prazer de matar, nem machucar, nem torturar ninguém. Mas se for necessário, a polícia precisa se defender, porque são cidadãos de bem, são pessoas que têm família, têm uma vida social. E eu sempre falo, se houver um embate, tem que morrer do lado de lá, não é do lado de cá, né? Os policiais precisam retornar para os seus lares, precisam continuar a exercer esse mistério, né, a sua função. Então é necessário que a população saiba que os criminosos são ousados, né? E que muitas incursões a polícia é recebida bala. E se é nesses termos, a polícia só pode se defender à altura, né? O Estado não pode deixar de agir à altura contra a ação desses criminosos. Olha, como o tempo é bastante curto, mas o tema é muito importante, é bem relevante, mas infelizmente o nosso tempo já foi, mas a gente gostaria de agradecer imensamente a sua vinda hoje aqui na Rádio Povo para prestar esclarecimentos à nossa comunidade pombalense, doutor Sérgio. Eu que fico muito grato com relação a isso. Eu posso dizer, né, em nome da Polícia Civil, que a polícia está trabalhando e nós daremos uma resposta positiva a essas ações, né, delituosas perpetradas por esses integrantes dessas facções. Muito bem. Nós estamos no caminho correto, né, em que pese esse alto índice de criminalidade, mas nós iremos mostrar que a Polícia Civil não dorme. Certamente nós temos o apoio também das nossas co-irmãs, né? Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e inclusive da Guarda Municipal. Para a gente só encerrar de fato a entrevista, fechar uma coisa que veio agora em mente, que hoje também virou repercussão a nível estadual, é aquele caso do delegado de polícia lá em Tucano, acabou sendo preso. O senhor lamenta esse episódio lá em Tucano, doutor Sérgio? Olha, é um episódio triste porque trata-se de um colega, não é? Mas o que é importante ressaltar é que a própria Polícia Civil foi quem fez a ação. Né? Os colegas delegados, corregedores, fizeram ação e é bom saber que a Polícia Civil corta na própria carne. A mesma corporação, né? Justamente, investigou. Eu não posso explicitar sobre o mérito da questão porque corre em segredo de justiça, né? Mas posso dizer que a Polícia Civil ela age, inclusive contra seus pares. Né? Se alguém, porventura, pretender se desviar, vai ter um controle interno da Corregedoria de Polícia Civil. Né? E é aquela questão, todas as pessoas, ninguém está imune a esse sistema, inclusive as autoridades, né? Tem que responder pelos seus atos, tem que assumir a consequência dos seus atos. Doutor Sérgio Nosso, muito obrigado. Eu fico grato, bom dia.